Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Gálatas, capítulo 6, o verso 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Que Deus revele a palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nem a prática religiosa, nem a ausência de prática religiosa tem valor algum, mas o que importa é ser uma nova criatura, uma nova criação. Irmãos, o que vale mesmo para Deus é ser uma nova criatura, recriada em Cristo. Podemos observar neste versículo que os aspectos religiosos, quaisquer que sejam, eles não valem nada para Deus, nem contribuem em nada para a nossa salvação. Irmãos, o foco da religião visa a aparência, visa a parte externa do indivíduo. Tudo o que a religião pode conseguir é levar a pessoa a parecer, o que é muito diferente do Evangelho, porque o Evangelho leva a pessoa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A religião trata da aparência e o Evangelho da essência. A religião se preocupa com a parte exterior, comportamental, que se refere à conduta da pessoa. Lucas, capítulo 11, versículo 39. Lucas, capítulo 11, o verso 39. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Fariseu é religioso, né? Fariseu está ligado à religião, e a religião externa. Jesus mostrou isto aqui no texto. Mesmo que a religião focasse o interior da pessoa, ela não tem o poder de remover essa rapina e essa maldade do interior da pessoa. Jesus está falando que a preocupação da religião, irmãos, é o exterior, do indivíduo. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Irmãos, este texto
é muito interessante. Ele foi dito pelo próprio Jesus, e Jesus levanta uma questão de importância no texto, não é? O que é mais importante para Jesus? O que mais importa para Jesus? Os escribas e fariseus haviam se envolvidos com uma religião de coisas sem nenhuma importância no projeto de Deus. Jesus fala de algo que ele considera o mais importante e que não devemos omitir. Não devemos omitir. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante. Veja bem, Jesus colocou aqui a questão da importância, o mais importante da lei. O que é mais importante para Jesus? Ele diz aqui: o juízo. A outra versão diz a justiça. Eu gosto da palavra justiça aqui. A misericórdia e a fé. Jesus colocou aqui como o mais importante, a coisa mais importante: justiça, misericórdia e a fé. A justiça fala de Cristo e de sua obra na cruz do Calvário, trazendo salvação, a nossa morte, a nossa ressurreição com Ele, a vida dele em nós se manifestando em justiça e retidão. A misericórdia, irmãos, é a maneira de Deus lidar conosco, e a fé é a única condição de recebermos Cristo e a sua salvação. O que Ele fez é suficiente para nos salvar. Ele tomou a minha causa, morreu a minha morte e ressuscitou para me fazer uma nova criatura, portadora da sua vida. Jesus Cristo é a nossa justiça pela misericórdia, mediante a fé. Jesus disse que isto é o mais importante, e disse também que se nós quisermos ser salvos, não podemos omitir isto da nossa vida. Mateus capítulo 23, versículos 27, 28, 25 e 26. É nessa ordem mesmo que é para ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Você viu que tem muita coisa suja dentro do indivíduo, e não é o caso de alguém, todos nascem assim. A diferença, irmãos, está na religião e no evangelho. A religião mascara, esconde sob falsas aparências a verdadeira situação da pessoa. O evangelho desmascara
para promover uma limpeza total, trazendo vida interna e eterna para a pessoa. A vida do cristão verdadeiro é uma vida interna. Preste atenção no que Jesus disse no versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O que Jesus está dizendo aqui é que temos que tomar cuidado com a nossa vida íntima. Mateus capítulo 22, versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Você viu aí? Os próprios religiosos da época viram que Jesus não valorizava a aparência. Jesus, irmãos, não estava interessado nas posições aparentes, seja ela social, política ou religiosa. Se quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo, seja lá quem for. O que vale para Deus é ser uma nova criatura. Irmãos, o projeto de Deus em Cristo é nos fazer novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O projeto de Deus é algo novo. Eis que tudo se fez novo. O projeto, tudo novo de Deus é abrangente e envolve um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém, um novo corpo físico semelhante ao atual corpo de Jesus Cristo. Mas aqui ele diz: eis que tudo se fez novo. É algo que ele já fez. Portanto, se refere à regeneração espiritual da pessoa. Deus sabia que para nos salvar o único meio seria a nossa regeneração. O homem foi criado por Deus, mas por causa do pecado se tornou em uma velha criatura totalmente comprometida com o pecado e com o diabo. E esta velha criatura, irmãos, não tem conserto, não tem jeito, Deus só tem uma coisa para fazer com a velha criatura. O projeto dele é crucificar essa velha criatura e na ressurreição fazer surgir a nova criatura em Cristo Jesus. É algo totalmente novo. Essa é a maneira como ele salva. Ele salva pela regeneração. Irmãos, ninguém poderá conhecer o poder desta salvação se ainda pretende uma reforma, se ainda pretende uma meia sola, um remendo. Deus não tem isso, não é? Jesus não colocou uma meia sola no homem. Ele veio para regenerar o homem.
Ele veio fazer uma obra total e radical e nova. Irmãos, não existe o meio termo, nem o mais ou menos na regeneração. Você prestou atenção na palavra tudo? Eis que tudo novo se fez, se tornou. Não ficou nenhum resto da velha criatura, ou da velha natureza, ou da velha vida. Como ele fez isto? Se alguém está em Cristo, é assim que o texto começa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, foi em Cristo que ele fez. Primeiro, ele nos colocou nele. Mas como Jesus Cristo nos colocou nele? Em João 12, 32 e 33, ele mesmo responde como ele nos colocou nele. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Cristo, lá na cruz, nos atraiu para Ele, e ficamos nele, a fim de executar uma medida radical em nós. Irmãos, nós fomos atraídos, não à cruz, mas a Cristo mesmo. Primeiro, deitou-se a cruz ao solo. Depois, o crucificaram, pregando-o nela. Então se deu o levantamento. Neste ato, Cristo prometeu atrair-nos para si, e realmente o fez. Irmãos, desta atração em diante, estamos nele, estamos em Cristo, em todas as circunstâncias. Irmãos, estar em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, é a certeza que as coisas velhas passaram, dando o lugar para uma nova criação, para a coisa nova de Deus, a nova realidade. A nova realidade. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criação está dentro da gente. Está dentro da gente. Como que uma nova criatura anda? Como é o andar de uma nova criatura? Romanos 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andemos nós também em novidade de vida. Por que também? Porque é igual a Jesus, é a mesma vida que ele ganhou na ressurreição, é a novidade do novo, é o novo que não perde a sua novidade. Cristo vive em nós, mas ele não vive coisas velhas. Por isso é que é um andar em novidade de vida. Não fomos crucificados e ressuscitados e regenerados em Cristo para carregar as mortalhas
do finado homem velho. Não. João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 39, 43 e 44. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, Jesus chegou diante da sepultura de Lázaro, morto de 4 dias. Estava, portanto, decomposto, putrefato e fétido, e todo enfaixado com tiras de pano. Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. As suas mãos e os seus pés estavam enfaixados com tiras de panos, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Irmãos, Jesus, quando ele gritou alto, bradou: Lázaro, vem para fora, e o morto veio, é que a palavra de Deus, a palavra penetrou naquela sepultura e vivificou aquela pessoa, trouxe vida, e só depois é que ela veio para fora. E Jesus então manda tirar aquelas faixas todas, para que ele fosse livremente. Temos aqui, irmãos, um quadro que representa um pouco o que aconteceu conosco na ressurreição juntamente com Cristo. E mais uma coisa, ele, antes de ser trazido à vida pelo poder da palavra de Jesus, ele cheirava mal. Você viu, o texto falando que ele cheirava mal. Agora não, ele não exala catinga nenhuma, viu, irmãos? Então isto representa um pouco do que Deus fez com a gente. Ele não nos ressuscitou para andarmos com mortalhas do finado homem velho, nem para exalar a catinga do pecado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, foi feito novo totalmente. Mas alguém pode dizer, eu sou uma nova criatura, mas continuo na prática do pecado. Este é o seu logro. Você está enganado com a sua teologia totalmente. Ora, irmãos, se as coisas velhas não passaram, então o que Jesus teria feito lá na cruz do Calvário? Teria ele ido à cruz brincar? Teria ele ido à cruz dramatizar, fazer teatro lá? Ele não foi lá para
isto. Ele foi lá para te salvar totalmente. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa versão diz perfeitamente. A versão que estou usando diz totalmente. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, ele salva totalmente e ainda vive para interceder por nós. Aqui ele é o Salvador e é também o intercessor de uma salvação total. Ele não está lá, a mão direita de Deus Pai, operando para perder, irmãos. Ele está lá operando para prevalecer. Prevalecer o quê? Prevalecer essa salvação total naquele que creu. Se você é um fracassado no pecado, a falha está do seu lado, no setor da confiança nele como Salvador suficiente. O que vale para Deus é ser uma nova criatura. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esse texto é tão gostoso, né, irmãos, de se ouvir. A minha versão diz: seja porém o homem interior. O homem interior. A outra versão diz o homem encoberto, o homem oculto, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, né? Traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Viu, irmãos? Aqui diz de grande valor diante de Deus. O que é de grande valor diante de Deus? É esse homem interior. É o homem unido ao incorruptível, né? Santo, limpo, puro, trajado de um espírito manso e tranquilo. Não é? Pedro enfoca a questão da mulher. Aí, no versículo 3, ele destaca uma questão interior, e no versículo 4, que já foi lido, ele destaca uma questão deixa eu corrigir aqui. No versículo 3, Pedro destaca uma questão exterior, e no versículo 4 ele destaca uma questão interior. Pode até ser lido o versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Viu? E no verso 4 ele coloca a questão interior, né? O ser humano, irmãos, investe muito na aparência, principalmente a mulher.
De maneira geral, o ser humano dá muito valor à impressão, à aparência, né? Pedro não está falando de desleixo, nem de deixar os cuidados naturais que uma mulher zelosa deve ter. O que ele está dizendo, irmãs, é que o enfoque precisa ser colocado, né, na sua devida prioridade. As joias, os trajes caros, os penteados sofisticados eram muito valorizados na época. As mulheres davam muito valor a essas coisas. Isso não quer dizer que o exterior não precisa estar bem arrumado, mas que a nossa ênfase não deve estar aí, irmãos. E Pedro está dizendo: mulheres santas, vocês devem se preocupar mais com a beleza do coração do que com a fachada externa. Ele está dizendo que há uma beleza maior do lado de dentro, que é muito mais importante para o Senhor. Os olhos de Deus, irmãos, focam o que somos por dentro. Isso tem grande valor para Deus. Outra coisa que tem valor para Deus está lá em Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas 5, 6. Como é que diz aí? Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O que é que tem valor para Deus? É uma fé que opera pelo amor. O que vale para Deus é a fé movida pelo amor. Este amor é o amor de Deus por meio da sua palavra. Esta é a fé que vale a pena. Deus procura a fé que atua pelo amor. Fé, irmãos, é total dependência de Deus. Fé é relaxar em Deus, em suas mãos. É descansar na graça de Deus. Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Isto é fé. Mas a fé, irmãos, que é um descanso profundo, não significa que é ociosa. Ela se manifesta em obediência e serviço desinteressado a Deus e aos homens. O motivo de tal obediência e serviço é o amor. Assim é a fé que atua pelo amor. É induzida pelo amor e não pela lei ou por qualquer outra razão. Não é ter esta ou aquela forma religiosa. É ter esta fé acionada no amor de Deus através de Jesus Cristo. Irmãos, depender e confiar inteiramente na suficiência de Jesus. O que vale para Deus? O que vale para Deus é ser uma nova criatura. Isto importa para Deus. O que vale para Deus é o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajado de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, e uma fé
que atua pelo amor. Que tal você fazer uma conferência de valor do ponto de vista de Deus e de sua palavra? Você é o que vale perante Deus, ou você está envolvido com valores religiosos e humanísticos que não significam nada perante Deus? Que Deus lhe ajude a descobrir isso o mais rápido possível. Amém?